Eu vou começar, então, com o nosso exemplo. Caso vocês tenham mais dúvidas, podem ir mandando no chat. Isso daqui é um exemplo de redação de textos mais subjetivos que podem aparecer tranquilamente na EFON. Então, eu estou revezando um pouco os exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Entre exemplos que podem cair para as provas de carreira e exemplos que podem cair mais para a EFON. Mas é importante que, independente da prova que você vai fazer, você preste atenção e entenda a estrutura, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O nosso tema é a solidão como condição inevitável da existência. Sobre o que eu tenho que falar dentro desse texto, então? Tenho que falar sobre solidão, tenho que falar sobre essa solidão como condição inevitável, e isso em relação à existência. Aqui a gente já, né, coloca a existência humana, obviamente, tá bom? Vamos seguir o nosso sisteminha de cores para poder pegar essa correção, para poder pegar aqui essa redação? Então, eu começo ali, ó. A experiência humana, embora marcada por relações sociais e vínculos afetivos, carrega em sua essência uma dimensão inevitavelmente solitária. Desde as reflexões filosóficas até as manifestações artísticas, a solidão aparece não apenas como circunstância ocasional, mas como condição intrínseca da existência. Nesse sentido, apesar das tentativas de superação por meio da convivência, o indivíduo permanece, em última instância, só diante de si mesmo e de suas escolhas. Logo, tal perspectiva pode ser compreendida a partir da natureza subjetiva da consciência e da inevitabilidade das decisões individuais. O que eu tenho aqui dentro dessa introdução? Eu começo com a minha contextualização. Então, eu contextualizo sobre o que essa redação vai falar. E ela vai falar sobre solidão, condição inevitável, existência e tudo mais. Aí, eu venho com a minha tese. Nesse sentido, apesar das tentativas de superação por meio de convivência, o indivíduo permanece, em última instância, só diante de si mesmo e de suas escolhas. Percebam que eu sempre trago recorte, né? Então, aqui, ó, em última instância, é um tipo de recorte. E aí, o que eu vou apresentar agora? Eu vou apresentar a antecipação dos meus argumentos. Logo, tal perspectiva pode ser compreendida a partir da natureza subjetiva da consciência, aqui, e meu segundo argumento, a inevitabilidade das decisões individuais. Olha como eu tenho uma estrutura aqui bem bonitinha. Então, eu começo contextualizando, certo? Depois, eu apresento a minha tese, venho com o argumento 1 e o argumento 2. Lembrando que o argumento 1 aparece no P1 e o argumento 2 aparece no P2. Essa é a estrutura que precisa aparecer na introdução de vocês. Tenho conectivos adequados, né, entre ali os meus períodos, deixo demarcado tanto a antecipação dos meus argumentos quanto a minha tese em si, com a utilização de conectivos adequados, e assim eu apresento uma estrutura ali que responde aquilo que precisa ser respondido em relação ao tema. Apresentei a minha introdução, agora eu vou me aprofundar. Então, eu começo ali. Inicialmente, que eu falei para vocês que a gente pode utilizar, a solidão se impõe pela própria estrutura da convivência humana, que é, por definição, individual e intransferível. Nesse contexto, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre sustenta que o sujeito está condenado à liberdade, sendo responsável por atribuir sentido à própria vida, sem apoio absoluto de instâncias externas. Ainda que cercado por outras pessoas, o indivíduo não pode compartilhar plenamente suas angústias ou percepções mais íntimas, o que reforça a experiência solitária da existência. Assim, a impossibilidade de dividir integralmente a própria interioridade confirma que a solidão não é mera contingência, mas um traço estrutural da condição humana. Eu vou usar as mesmas cores, mas agora que elas estão com funções diferentes, tá? Quando eu vou escrever um parágrafo de desenvolvimento, o que eu preciso trazer? Eu trago um tópico frasal que resuma
aquilo, né, sobre o que esse parágrafo vai falar. Então, ele é bem rapidinho, ó. Não deu nem 2 linhas completas. Ele é bem curtinho. Aí eu apresento o meu repertório e vocês vão perceber que aqui dá para a gente alterar a ordem. Eu alterei no segundo desenvolvimento, mas vamos focar aqui primeiro. Apresento o meu repertório. Por que eu estou utilizando esse repertório? É à toa que eu coloquei ele aí? Não, eu contextualizo, eu explico, eu vou apresentar para o meu leitor a motivação de estar utilizando esse repertório. E aí eu fecho aqui com o nosso argumento, nossa criticidade, o nosso fechamento, que é ali o argumento final dentro do desenvolvimento. Qual que é a minha estrutura, então? Eu tenho tópico frasal, repertório, explicação e fechamento, certo? É isso que eu vou apresentar aqui dentro do meu parágrafo de desenvolvimento. Comecei com um operador, inicialmente, apresentei conectivo adequado na hora de trazer ali a minha argumentação final, meu fechamento, meu posicionamento crítico, e aí eu tenho um texto, né, bem estruturado, um desenvolvimento bacana. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu preciso falar sobre inevitabilidade das decisões individuais, certo? Que foi o que eu coloquei no projeto de texto da minha introdução. Então, eu vou lá. Além disso, comecei aqui, ó, bonitamente, com um conectivo adequado. Aí eu vou. A solidão se evidencia no momento das escolhas, quando o indivíduo se vê isolado diante das consequências de suas decisões. Mesmo em contextos coletivos, como família ou sociedade, a responsabilidade final pelos caminhos trilhados recai sobre o sujeito. Essa ideia é reforçada pela obra O Estrangeiro, de Albert Camus, na qual o protagonista vivencia uma desconexão profunda com o mundo ao seu redor, evidenciando o distanciamento entre o indivíduo e as normas sociais. Dessa forma, a inevitabilidade da decisão individual expõe a solidão como elemento constitutivo da existência, uma vez que ninguém pode escolher ou responder plenamente pelo outro. Aqui eu dei uma pequena invertida, porque o que eu fiz? Eu apresento o tópico frasal ainda, certo? Então ele está aqui, bonitinho, falando sobre o que esse parágrafo vai desenvolver. Só que, na hora de apresentar repertório e explicação, eu inverto. Primeiro, eu contextualizo o assunto, para depois trazer o meu repertório aqui, que é o Estrangeiro, do Camus, certo? Professora, então eu posso inverter? Pode, tá tudo bem, desde que faça sentido dentro daquilo que você está escrevendo. Nesse parágrafo aqui, fazia sentido explicar os contextos coletivos antes de trazer o repertório, mas daria para trazer também na ordem padrão, de repertório primeiro e explicação depois, não tem problema. E aí eu finalizo com o meu argumento final, meu fechamento, minha questão crítica aqui também. Percebam que, separando a redação desse jeito, então, esse daqui é o nosso parágrafo de desenvolvimento, certo? Percebam que cada cor aqui é um período. Então, trazendo essa estrutura de tópico frasal, repertório, explicação, fechamento, cada um deles forma um período. E aí, obrigatoriamente, eu acabo trazendo mais de um período dentro da minha redação e fujo do PPU, que é o parágrafo de período único, que eu sempre falo para vocês. Por isso que é legal vocês entenderem e aplicarem essa estrutura dentro da redação, porque assim vocês também vão demonstrar coesão textual, projeto de texto e vão encaminhar o leitor de vocês para aquilo que vocês querem que ele entenda. E aí a gente fecha com a nossa conclusão. Começo ali com o meu conectivo conclusivo belíssimo, e aí eu venho. A solidão configura-se como condição inerente à existência humana, manifestando-se tanto na subjetividade da consciência, quanto na responsabilidade pelas próprias escolhas. Assim, compreender a solidão como parte constitutiva da vida permite uma visão mais lúcida da condição humana, na qual o indivíduo, ainda que inserido no coletivo,
permanece essencialmente só diante de si e do mundo. O que eu faço na minha conclusão? Eu retomo a minha tese e eu resumo tudo que eu coloquei ali dentro do meu parágrafo de desenvolvimento. Eu faço uma síntese crítica daquilo que foi colocado dentro do parágrafo de desenvolvimento. Não precisa de proposta de intervenção em nenhuma das redações aqui, nenhum dos cursos. EFON não precisa, CAP não precisa, QAM não precisa, SEM não precisa, CSM não precisa, Colégio Naval não precisa, Escola Naval não precisa, nenhum de vocês precisa de proposta de intervenção. Por quê? Nenhuma das provas solicita proposta de intervenção, nem no edital, nem no comando da redação. Proposta de intervenção é coisa de Enem. Então, se não faz parte do comando, não tem que aparecer. Ah, professora, mas para mim é mais fácil escrever a conclusão com proposta de intervenção. Eu vou perder ponto? Não. Mas, se você vai escrever uma proposta de intervenção, eu vou julgar como uma proposta de intervenção. Seu corretor vai julgar como uma proposta de intervenção. E aí ela precisa ser completa. Então, é muito mais fácil você apresentar retomada da tese, síntese do texto, do que trazer uma proposta de intervenção incompleta que vai acabar ali mais atrapalhando a sua argumentação do que ajudando o seu texto no final das contas. Então, é por isso que eu não indico que vocês façam proposta de intervenção, porque ela não é solicitada. E quando você apresenta, você tem que apresentar ela bonitinha, então, não vai trazer um negócio meia boca. E aí é melhor não trazer. É melhor trazer realmente essa estrutura de retomada da tese e síntese do texto, certo?